de Sao Paulo, Universidad Pública del Estado de Sao Paulo. Esta universidad tiene varias sedes, una de ellas está en Ribeirão Preto. Justamente en esta sede se encuentra la profesora doctora Laís Mariano Sanin, del área de medicina humana, de nutrición. Ella además desarrolla un curso de verano. La Universidad de Sao Paulo desarrolla más de 15 cursos de verano, ahora el 17 de febrero, con distintas universidades del mundo. A estos cursos asisten alumnos de 60 países y en esta oportunidad tendremos alumnos de San Marcos en estos cursos, específicamente en el curso que la doctora Sanin va a dictar de biología, de farmacia y bioquímica, y para ella será la primera vez en conocer Ribeirão Preto. Es bueno, una zona agraria, ganadera, muy dinámica y que tiene una influencia, bueno, de la migración del siglo XIX, ¿no? Tengo entendido. Bueno, en esta oportunidad estamos atentos a la experiencia que la doctora Sanin nos comparta sobre justamente su grupo de investigación sobre alimentación. Tenemos el apoyo de Luisa. Luisa es magíster de la universidad en arqueobotánica, es una destacada estudiante de la Universidad de Sociales y Biología y proyecta su posgrado justamente en Brasil. Bien, entonces estamos atentos a su interpretación. Luisa, ¿me escuchas? Sí, ¿cómo están? Buen día a todos. Les escucho muy bien. Ok, Luisa, como Mahatma, el año pasado nos apoyaron, Laís, con la participación de la vicerrectora de Sao Paulo. La vicerrectora de Sao Paulo, ¿no?, virtualmente nos apoyó en el desarrollo de pensamiento brasileño en el siglo XIX. Ella está atenta a las actividades con los distintos directores de Sao Paulo. En el seminario hemos tenido el placer, el honor de que nos acompañe hidráulica y ambiental, electrónica, biociencias, distintas áreas académicas en Sao Paulo, ¿no?, buscando vincularnos con esta universidad. Bien, Laís, muchas gracias por tu apoyo y estamos atentos a tu experiencia. Bom dia a todos. Hector, muito obrigada pela sua apresentação, pelo convite, pela introdução. Eu vou falar em português. Eu gostaria de saber se nessa velocidade vocês me compreendem, se me entendem. Caso eu esteja falando rápido demais, podem me pedir também que eu falo um pouco mais devagar, tá? Primeiro, acho que é uma oportunidade incrível da gente estar aqui hoje, né, nesse momento, e poder trocar essas experiências que a gente vem realizando nas pesquisas. Como o Hector colocou, eu estou conduzindo esse curso de verão, que vai acontecer agora na segunda quinzena de fevereiro, e é um curso que justamente ele é pensado para a gente captar alunos de outros países, né, alunos internacionais, pensando justamente nessa internacionalização e nessas colaborações entre as universidades. Eu preparei uma apresentação que eu vou compartilhar aqui com vocês, mais para me ajudar a guiar, né, a minha fala aqui. Só um minutinho. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver se vocês enxergam na tela inteira. Vocês enxergam a tela toda? Tudo bem? É que agora eu deixo de ver vocês. Tudo bem, tudo bem. Perfeito. Então, qualquer coisa, vocês me dão um sinal aí se tiver algum problema. Bom, a minha proposta aqui hoje é mostrar um pouquinho para vocês, primeiro, quem eu sou, né?
as pesquisas como que eu vim conduzindo as pesquisas até esse momento, durante a minha trajetória acadêmica, e como que eu tenho conduzido o laboratório de pesquisa a partir de então. Então, eu estou dentro da Universidade de São Paulo, no campus de Ribeirão Preto, pertenço à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, faço parte do Departamento de Ciências da Saúde, né, e fico dentro da divisão de Nutrição e Metabolismo. Apesar de eu trabalhar dentro dessa divisão, né, e bem dentro de uma área voltada para a medicina, né, dentro de uma faculdade de medicina, eu trabalho dentro da nutrição numa área específica relacionada à alimentação coletiva. Essa área, ela trabalha com a produção de alimentos, então, desde indústrias, restaurantes, serviços, né, de alimentação institucionais ou comerciais, de forma que a gente possa se preocupar em promover saúde por meio dessa alimentação para a coletividade. Então, eu gosto bastante de posicionar esse local dentro da nutrição, porque essa área da nutrição, ela conversa com muitas outras profissões, por exemplo, com a veterinária, com a farmácia, com a biologia, enfim, com a zootecnia. A gente tem outros profissionais que trabalham em parceria com a gente, principalmente no âmbito da segurança dos alimentos, tá? Então, esse acho que é um ponto importante de mencionar. Bom, eu trouxe aqui um pouquinho essa linha do tempo que mostra, né, esse meu caminhar. Eu ingressei na Universidade Pública Brasileira em 2008, né? Então, eu iniciei o meu curso de graduação do bacharelado em nutrição na Universidade Federal de São Paulo. Então, no Brasil, a gente tem as universidades públicas divididas entre as universidades federais, né, estaduais e municipais. Então, essa universidade era uma universidade federal também aqui no estado de São Paulo. Então, eu me graduei em 2011 e, consequentemente, eu já fui para o mestrado, em que eu finalizei em 2014. Eu vou contar um pouquinho para vocês qual era a área desse mestrado. Em 2021, eu me graduei como doutora, né? Então, eu finalizei o doutorado. Esse doutorado, ele foi um doutorado com parte dele realizado em outra instituição, na Wageningen University. Aqui no Brasil, eu também fiz ele dentro da Unifesp, dessa Universidade Federal de São Paulo. E logo em seguida, em 2022, eu ingressei como docente, né, como professora, dentro da Universidade de São Paulo, que é a universidade a qual eu estou hoje. Tá? E também, ali em 2023 e 2024, eu fiz um pós-doutorado junto com a carreira aqui na Universidade de São Paulo, porque ele foi uma bolsa concedida por conta de um prêmio recebido lá no doutorado. Tá? Então, no mestrado, eu trabalhei com a avaliação dos aspectos higiênicos sanitários da manipulação de pescado a partir da perspectiva dos trabalhadores da cadeia produtiva do pescado. Então, foi aonde eu comecei a trabalhar com a temática de percepção de risco, conhecimentos, atitudes e práticas autorreferidas pelos trabalhadores que manipulavam, né, que trabalhavam com o pescado. E a partir deste trabalho, a gente foi entendendo a necessidade de desenvolver estratégias de formação para manipuladores de alimentos, né? Estratégias de intervenção dentro desse cenário dos serviços de alimentação, da indústria, para a gente poder melhorar o panorama de segurança dos alimentos que existe, então, nessa cadeia produtiva de alimentos. Tá? Os resultados do mestrado também me levaram ao doutorado, né, em que eu realizei sob a supervisão da professora doutora Elke Stedefeld, em que eu trabalhei buscando uma forma de intervenção baseado num diagnóstico, né, mas uma intervenção para que a gente pudesse mudar comportamentos e práticas.
E dentro do doutorado, eu deixei o QR Code disponível, é da tese de doutorado, vocês conseguem acessar por lá. Esse doutorado ele foi feito dentro do contexto do Ministério da Defesa brasileiro. Então, os serviços de alimentação avaliados foram serviços de alimentação do Exército e da Aeronáutica, né, da Força Aérea. Por quê? Porque a gente entendia naquela época que uma forma da gente fazer essa proteção dos alimentos teria que estar vinculado ao Ministério da Defesa do nosso país. Então, a gente fez uma parceria com eles para poder desenvolver uma ferramenta. E nesse contexto, a gente desenvolveu uma ferramenta de avaliação da cultura de segurança dos alimentos. Então, a cultura de segurança dos alimentos, ela é um fenômeno, né, que está presente em todo local em que se manipula alimentos. E essa cultura de segurança dos alimentos, ela molda o comportamento das pessoas em relação a práticas seguras. Então, o que a gente fez foi desenvolver essa ferramenta de avaliação da cultura de segurança dos alimentos dentro de serviços de alimentação. E, a partir desse diagnóstico, propor estratégias de intervenção para a gente poder melhorar esses comportamentos e essas práticas. Na época, início desse doutorado foi em 2017, e nessa época, os estudos de cultura de segurança dos alimentos, eles ainda eram bastante escassos, né? A cultura de segurança dos alimentos, ela começou a ser colocada na literatura a partir de 2009, 2010, começou a ser discutida. Então, nessa época, a gente ainda precisou trabalhar muito no desenvolvimento dessas ferramentas, no desenvolvimento dessas formas de avaliação. E, nesse momento, a gente fez uma parceria com a professora Pieter Neulaning, que é professora da Universidade de Wageningen, na Holanda, porque ela também começou a trabalhar com a cultura de segurança dos alimentos, e para que ela pudesse ajudar a gente a trabalhar com um método de triangulação de dados, tá? Que foi algo que a gente precisou utilizar para a avaliação da cultura de segurança dos alimentos. Então, eu estive em Wageningen por 6 meses, em 2019, e depois eu retornei, foi onde eu consegui aprender toda a metodologia de triangulação de dados dentro do contexto da cultura de segurança dos alimentos. E eu gosto bastante de contar, né, essa história da cultura de segurança dos alimentos, porque esse início de trabalho, de pesquisa, vai moldar a forma como eu trabalho hoje, né, e nesse contexto da cultura de segurança dos alimentos. Então, a cultura é a minha principal linha de trabalho e de pesquisa aqui dentro da Universidade de São Paulo, e que permite com que eu faça diferentes parcerias com outras universidades também. Esse doutorado, né, essa tese, ele recebeu um prêmio brasileiro, que chama Prêmio CAPES de Tese. A CAPES é uma agência de financiamento brasileira, financiamento de pesquisa. Ela dá bolsas de pesquisa, né? Foi por meio da bolsa de pesquisa da CAPES que eu fiz o doutorado sanduíche também. E ela premia os melhores trabalhos defendidos no ano, né, anterior, em relação a áreas de atuação. Então, dentro da nutrição, no ano de 2022, o meu trabalho foi premiado. E a gente ficou muito orgulhoso dessa premiação, porque dentro da nutrição, da área da nutrição, essa área da alimentação coletiva, ela é uma área que ainda precisa de muito desenvolvimento científico e é muito pouco visada, é vista como uma área menos importante dentro da nutrição. E o nosso trabalho o tempo todo é mostrar como ela também é uma área de extrema importância, em que a gente pode buscar as evidências científicas para a gente trabalhar com ela. Bom, eu trouxe aqui para vocês, na verdade, são os artigos que são resultantes da tese de doutorado, né? Se vocês clicarem nesse QR Code, vocês vão ter acesso a esses artigos dentro da tese, mas, de toda forma, caso alguém se interesse e queira receber, né, uma cópia desses artigos, eu posso disponibilizar depois também.
Mas essa tese, ela começa com um artigo de revisão, em que a gente faz uma revisão integrativa de conhecimentos, atitudes e práticas, que é o modelo CAP, muito utilizado para a gente avaliar a segurança dos alimentos, né? Enfim, esses conhecimentos, atitudes e práticas de pessoas que trabalham nessa área. E depois a gente apresenta um artigo relacionado ao desenvolvimento do método de avaliação da cultura de segurança dos alimentos. É um artigo que é parte 1, parte 2. Na parte 1, a gente mostra o desenvolvimento desse método, e na parte 2, a gente mostra a efetividade das ações de formação, das intervenções, dentro de um estudo longitudinal realizado no Exército Brasileiro. A gente também apresenta um estudo que é relacionado ao desenvolvimento de um roadmap, que é uma ferramenta para a gente tomar decisões a partir do diagnóstico da cultura de segurança dos alimentos dentro de serviços institucionais. E essas decisões são voltadas principalmente para intervenções de formação. Então, ao mesmo tempo que eu trabalho com a cultura de segurança dos alimentos e com esse diagnóstico dessa cultura, eu trabalho com o que é que eu posso fazer para modificar essa cultura de segurança dos alimentos do ponto de vista comportamental das pessoas. E essa tese, ela é finalizada com uma revisão de literatura, uma revisão sistemática de métodos mistos, em que a gente avalia a evolução das avaliações da cultura de segurança dos alimentos dentro da literatura. Ele é um estudo publicado em 2021, em que ele inclui 63 artigos, né, de cultura de segurança dos alimentos. Tá? E então, em 2022, eu ingressei dentro da Universidade de São Paulo, né, dentro do curso de Nutrição e Metabolismo. Esses são os meus colegas de trabalho, professores aqui do curso de Nutrição, todos eles também, com certeza, muito disponíveis para parcerias e colaborações entre as universidades, professores majoritariamente da área clínica, né, de nutrição clínica. Aqui na foto de baixo, né, à direita, vocês conseguem visualizar o professor Alceu. O professor Alceu, ele é chefe do Departamento de Ciências da Saúde e também professor da nutrição. Ele trabalha na área de ciências dos alimentos. Tá? E aqui também uma foto do nosso laboratório, porque dentro do bacharelado de nutrição, eu sou professora na área de técnica dietética, que, caso alguém não tenha esse conhecimento, é uma disciplina em que a gente ensina o estudante sobre técnicas básicas de transformação dos alimentos por meio de cocção, por meio de formas de trabalhar com esse alimento diferentes, para que a gente possa promover uma alimentação mais saudável, mais adequada, mas também resgatando práticas culinárias, né? Então, é uma disciplina prática, né, teórico-prática, em que os alunos colocam a mão na massa dentro do laboratório, literalmente. E eu sou professora dessa disciplina. Eu também faço parte de alguns grupos de pesquisa, né? O principal deles, e internacional, é o SALOS, que é um grupo científico internacional, em que a gente estuda cultura de segurança dos alimentos. É um grupo que tem como objetivo reunir pesquisadores do mundo todo, né, que trabalham especificamente com cultura de segurança dos alimentos. Hoje eu tenho a alegria de ser chair desse grupo, né, de conduzir esse grupo, e a gente tem algumas sessões que são são sessões que a gente chama de Coffee Talks, né, do SALOS, em que os nossos estudantes de mestrado e doutorado apresentam os seus trabalhos e que a gente discute o caminho dessas pesquisas da cultura de segurança dos alimentos no mundo. Tá? Eu sou acompanhada aí de muitos colegas, né, da Xingai, da Sophie, da Carol, da Pauline e do Runak, que são colegas que me ajudam a estruturar esse grupo internacionalmente. No Brasil, eu faço parte do grupo de estudos em risco e resiliência em segurança dos alimentos, que é o GIRSAL.
conduzido pela professora Elke, que foi a minha orientadora do doutorado. Esse grupo, ele é um grupo específico da Universidade Federal de São Paulo, mas que vem agregando outras pessoas também, e a gente também trabalha no formato de discussão de artigos, apresentação de projetos, a gente trabalha principalmente no Dia Mundial da Segurança dos Alimentos, realizando um webinar nacional no Brasil e com ações que promovam a segurança dos alimentos. E também, dentro aqui da universidade, né, numa abrangência local, eu trabalho com os alunos dentro da Liga Acadêmica de Sustentabilidade e Alimentação Coletiva, que é a LASAC. Essa liga é do bacharelado em nutrição, então são todos alunos do bacharelado, de graduação, e que eles trabalham em prol, então, de atividades, de oficinas relacionadas à sustentabilidade e alimentação coletiva. Recentemente, né, então, eu criei o meu laboratório de estudo e pesquisa em alimentação coletiva aqui dentro da USP, que é o LEPAC. Esses são os primeiros estudantes desse laboratório, os estudantes de 2023 e 2024, né, e com muita alegria a gente se reúne para também fazer algumas discussões de caso e para que a gente possa conduzir esses trabalhos. Tá? Então, a partir de agora, eu vou mostrar um pouco para vocês quais são os projetos que eu tenho em andamento com esses estudantes, que aqui na foto eu tenho estudantes de iniciação científica, que são as pesquisas realizadas junto com estudantes de bacharelado, de graduação em nutrição, e também estudantes de mestrado. E como eu sou recém-chegada na universidade, né, ingressei há pouco tempo, eu ainda não tenho um aluno de doutorado aqui dentro da universidade, mas eu colaboro, né, na coorientação de alunos de doutorado na Universidade Federal de São Paulo, junto com a professora Elke. Bom, então, queria mostrar um pouco dessas pesquisas, desse laboratório. Eu divido essas pesquisas em 3 vertentes, mas vocês vão entender que muitas vezes essas vertentes, elas conversam entre si, né? Então, alguns projetos estão em 2 vertentes, por exemplo. A primeira delas é desenvolvimento de produtos, intervenções formativas e estudos comportamentais e a cultura de segurança dos alimentos. Esses projetos que acontecem dentro desse laboratório, hoje, eles são todos financiados por algumas agências de fomento brasileiras, né? Então, a gente tem a CAPES, que financia os projetos de mestrado. Eu tenho o CNPq, que financia projeto de iniciação científica, FAPESP também, projetos de iniciação científica, o programa da própria universidade, da USP, que tem um incentivo e também oferece bolsas de estudo aos alunos de iniciação científica, e a FAEPA, que é uma fundação aqui da nossa universidade, que fornece financiamento para projetos de pesquisa dos diferentes níveis, né, tanto bacharelado quanto mestrado, doutorado, principalmente auxiliando no financiamento de itens para esses projetos de pesquisa. A maioria desses projetos acontecem no âmbito do Laboratório de Técnica Dietética, que, na verdade, é um laboratório de ensino, é um laboratório didático, né, da graduação, do bacharelado. Ele se encontra dentro de um complexo de laboratórios didáticos experimentais, que é o prédio do nosso laboratório multidisciplinar, aqui da Faculdade de Medicina. Esse laboratório, eu deixei o QR Code também, onde vocês conseguem se direcionar, o link do laboratório, mas esse laboratório ele é constituído por 5 ilhas, né, de preparo, então a gente consegue ter alunos trabalhando de formas diferentes em 5 ilhas. A gente tem um laboratório que ele tem alguns equipamentos que são industriais, como, por exemplo, as coifas, o refrigerador, a gente tem um forno combinado dentro dele também, e ao mesmo tempo a gente tem
utensílios e outros equipamentos que são de âmbitos domésticos, por exemplo, os liquidificadores, né, as panelas. Então, esse laboratório nos ajuda nessas práticas educativas, mas também no desenvolvimento de uma série de pesquisas que vem acontecendo. A gente tem algumas técnicas desses laboratórios, né? A Renata, a Tânia, a Viviane, que também me auxilia em toda a parte da execução das pesquisas. Então, agora eu vou apresentar alguns projetos, algumas pesquisas que vêm acontecendo dentro desses laboratórios, né? Conduzida por aqueles alunos que eu mostrei anteriormente na foto, e dentro das diferentes linhas as linhas de pesquisa e atuação que eu mostrei para vocês ali no slide anterior. Então, dentro do âmbito do desenvolvimento de produtos, o primeiro projeto que eu apresento para vocês é o desenvolvimento de preparações de baixo custo isentas de glúten. Esse é um projeto que envolveu 5 estudantes, a Luana e o Vinícius, que são estudantes do bacharelado de nutrição, foram bolsistas, né? A gente já está numa fase final desse projeto, foram bolsistas, e a Ana Laura Leal, a Ana Laura Lacreta e a Samira Ramalho, que são estudantes do ensino médio, ainda da escola, né? Mas elas recebem uma bolsa também do CNPq, né? Que é uma agência federal, como um incentivo a ingressar dentro da universidade pública. Então, elas recebem uma bolsa por 1 ano, e elas colaboram em projetos de pesquisa, entendendo como é que funciona, é uma iniciação de pesquisa júnior, tá? Para ensino médio. Então, nesse projeto, a gente elaborou 10 preparações voltadas para lanches, todas elas pensando em preparações de baixo custo, porque um dos nossos maiores problemas com preparações com glúten é o alto custo. Essas preparações, elas foram testadas, elas foram desenvolvidas, foi calculado o custo de cada uma delas, mas também a composição nutricional. Elas foram testadas dentro do nosso laboratório de análise sensorial, como vocês podem ver aqui na imagem na parte superior, né, o nosso porcionamento, e elas estão sendo finalizadas, né, dentro de um livro de receitas, né, que é um livro de receitas sem glúten, que vai ser direcionado, vai ser um livro digital, ele vai ser direcionado para pacientes do nosso hospital escola que possuem doença celíaca ou alguma intolerância ao glúten e precisam da elaboração dessas receitas. A Luana também apresentou esse trabalho na Espanha, num congresso internacional. A nossa segunda pesquisa, também nessa linha de desenvolvimento de produtos, é uma pesquisa de desenvolvimento de protótipos por impressão 3D, como estratégia para padronização das porções de dietas hospitalares. Então, é também conduzida por estudantes de iniciação científica, a Dari e o Vinícius, e tem uma parceria com a hotelaria do nosso hospital escola. O que a gente identificou um problema, né, dentro desse local, que era a falta de porcionamento pela utilização desses utensílios, que apesar de tentarem fazer uma padronização, não são adequados ergonomicamente e não conseguem padronizar a porção da dieta que é oferecida para os pacientes dentro desse serviço de alimentação. Então, a gente está estudando como imprimir utensílios, né, que sejam ergonômicos e que proporcionem, então, uma porção mais adequada para essas dietas hospitalares. Ainda dentro dessa linha de desenvolvimento de produtos, né, um outro projeto que a gente tem é relacionado à inclusão e pertencimento de estudantes da nossa universidade, sob a ótica da preservação da cultura alimentar como indicador de segurança alimentar e nutricional. A Sofia, que é a estudante de iniciação científica que está conduzindo essa pesquisa, ela faz entrevistas com os estudantes da universidade para entender se a cultura alimentar deles tem sido preservada por meio das refeições servidas no restaurante universitário da universidade. E a gente também tem a proposta de elaboração de um livro de receitas, com receitas regionais, uma vez que a gente recebe estudantes do Brasil todo e inclusive de outros países latino-americanos, para que a gente possa incluir essas receitas dentro das preparações que são servidas para esses estudantes.
A gente também tem, dentro dessa linha, um projeto que é bem voltado para a área clínica, mas também para o desenvolvimento de produtos, que é o projeto de restrição de potássio no contexto alimentar de crianças com doença renal crônica em tratamento conservador e hemodiálise. Então, essas crianças, elas precisam ter uma dieta com redução do conteúdo do teor de potássio, e a gente tem algumas técnicas que a gente pode executar na preparação desses alimentos para que a gente possa diminuir essa quantidade de potássio, mas normalmente essas técnicas prejudicam a avaliação sensorial dessas preparações. Então, a Tatiane, que é uma aluna também do bacharelado de iniciação científica, ela tem entrevistado pais responsáveis dessas crianças e ela vai propor, posteriormente, preparações dentro de um livro de receitas digital, feito num formato de vídeo e de passo a passo, para que esses pais possam reproduzir essas preparações em casa para as crianças. Dentro ainda do desenvolvimento de produtos, né, eu trabalho na coorientação de uma estudante de mestrado, que é a Melissa, de um projeto de comparação dos perfis de compostos bioativos de plantas alimentícias não convencionais folhosas entre diferentes métodos de cocção em preparações culinárias. Então, a Melissa é aluna do nosso programa de pós-graduação em Nutrição e Metabolismo. Vocês encontram o QR Code para acessar a página, que é o programa a qual eu sou vinculada também. E a Melissa, ela está buscando essas plantas alimentícias não convencionais, as PANCs, e ela está estudando diferentes métodos de cocção, então ebulição, vapor, escaldamento, refogado, micro-ondas e air fryer, e ela vai entender quais desses métodos, dentro dessas PANCs, conseguem preservar melhor os compostos bioativos, e depois ela vai pegar essas plantas e incluir em preparações para que a gente possa disseminar para a população um melhor uso dessas preparações. Ela está em fase de recrutamento também de participantes, porque posteriormente a gente vai fazer análise sensorial dessas preparações também. Na segunda linha desse laboratório, né, que são os estudos comportamentais e as intervenções formativas, esse primeiro projeto é um projeto que estudou a percepção de risco de consumidores sobre resíduos de agrotóxicos nos alimentos in natura. Ele foi uma parceria com a faculdade, a Unicamp, né, que é a Universidade de Campinas, por meio do professor Diogo, que é um parceiro de pesquisa, e pelo Laboratório Multidisciplinar em Alimentos e Saúde. E o Bruno, ele fez parte de um trabalho de doutorado lá da Unicamp. O Bruno é um aluno de iniciação científica, e ele conduziu entrevistas com os consumidores em feiras de rua, que estavam comprando alimentos convencionais, a fim de entender tanto a percepção de risco desses consumidores em relação ao consumo de agrotóxicos naqueles alimentos convencionais, e qual eram os mediadores para a escolha, né, para a compra desses alimentos. A gente já finalizou esse trabalho, ele já está publicado nesses 2 artigos científicos, e aí a gente consegue compreender o papel da percepção de risco como um mediador tanto para a confiança dos consumidores nos nossos órgãos de fiscalização, quanto para a compra e para a intenção de compra desses alimentos produzidos com pesticidas. Tá? Então, eu convido vocês, né, para conhecer um pouco desse trabalho, da leitura, um pouco das análises desse trabalho, que ele também foi bem interessante. O segundo projeto, ele é voltado para as análises dos preditores de comportamento de manipuladores de alimentos de unidades de alimentação e nutrição. Desculpa, não é escolar, é hospitalar, eu escrevi errado, perdão. Também por uma aluna de iniciação científica, e esse é um projeto em parceria também com a Unifesp e com a Universidade de Wageningen, na Holanda, porque a gente vai fazer um comparativo cross-cultural entre a Holanda e o Brasil. Então, primeiramente, a gente estuda esses preditores de comportamento, que são
preditores dentro da teoria do comportamento planejado, atitude, normas subjetivas e o controle comportamental percebido, como preditores da intenção, que, por sua vez, prediz o comportamento humano para uma prática. E a partir desse diagnóstico, a gente tem proposto uma intervenção baseada no microlearning, que são pequenos vídeos com práticas mais seguras, com práticas mais adequadas, a fim de colaborar na formação desses manipuladores de alimentos. Na Holanda, esse trabalho ele já finalizou, e a gente está finalizando ele no Brasil, né, numa etapa agora de elaboração dos vídeos, para a gente poder fazer uma comparação cultural dos resultados desses trabalhos. Ainda dentro dessa linha das intervenções, uma aluna de mestrado, a Patrícia, ela tem trabalhado com um projeto de capacitação técnica para fortalecimento da atuação das autoridades sanitárias no contexto da estratégia global para a segurança dos alimentos. Esse é um projeto que está dentro de um projeto guarda-chuva, um projeto muito grande de políticas públicas no Brasil, financiado pela FAPESP e coordenado pela professora Elke, que foi a minha orientadora. Esse projeto, ele prevê a atualização de uma série de legislações brasileiras no âmbito da segurança dos alimentos, das boas práticas de fabricação de alimentos. E uma vez que essas legislações elas estão sendo atualizadas, nós estamos avaliando as dificuldades das autoridades sanitárias, dos nossos fiscais, em utilizar essa legislação, e estamos propondo também uma intervenção, um curso de formação para esses fiscais, para essas autoridades sanitárias, para se prepararem para iniciar o uso da nova legislação sanitária no Brasil. Ainda dentro dessa linha também, eu tenho esse trabalho que, na verdade, é uma coorientação de doutorado, né, junto com a professora Elke, da Unifesp, em que essa aluna, a Carolina, ela está finalizando o trabalho de doutorado dela. Ela também foi para a Universidade de Wageningen para fazer parte do seu doutorado sanduíche lá. E o trabalho dela está muito voltado para a teoria do comportamento planejado. Então, para como melhorar a segurança dos alimentos, baseada em intervenções que são guiadas pela teoria do comportamento planejado. E ela faz uma série de análises. Uma delas é esse estudo comparativo que eu comentei anteriormente, que está sendo feito no hospital da Holanda, né, por meio do microlearning. E também ela faz um estudo com a cultura de segurança dos alimentos no Brasil, usando a teoria do comportamento planejado. Então, desde o desenvolvimento do questionário, da teoria do comportamento planejado, faz a validação de conteúdo desse questionário, faz uma avaliação da cultura de segurança dos alimentos, propõe uma intervenção baseada tanto na cultura de segurança dos alimentos quanto na teoria do comportamento planejado, e depois faz uma nova avaliação. A gente já tem os resultados, como vocês podem ver aqui nos gráficos, do tempo 1 e tempo 2. A gente ainda vai ter mais uma avaliação que vai acontecer agora em março, dessa cultura de segurança dos alimentos, que nos mostra, né, esse gráfico radar, ele tem o propósito de mostrar a transformação da cultura de segurança dos alimentos. Então, quanto mais amplo, né, quanto maior é a área desse gráfico, melhor é a cultura de segurança dos alimentos. Então, do tempo 1 para o tempo 2, a gente tem uma melhora em alguns aspectos, né, principalmente comunicação e conhecimento, que são alguns elementos da cultura de segurança dos alimentos, mas a gente ainda tem uma dificuldade na melhoria da percepção de risco, e é o que a gente tem trabalhado como intervenção para para essa próxima intervenção, que vai acontecer agora em março. Bom, e aí essa última linha, eu já vou finalizando aqui as linhas, né, de pesquisa. Essa última linha, que é a linha da cultura de segurança dos alimentos, que é o que eu disse para vocês, que é onde eu foco a maior parte da minha energia,
onde a gente trabalha com intervenções formativas para a transformação dessa cultura de segurança dos alimentos. E a Letícia, que é uma aluna de mestrado, vem trabalhando em uma unidade hospitalar, trabalhando com, juntando a cultura de segurança dos alimentos com um modelo que se chama Combi, né, que vai olhar para fatores como a motivação, como a oportunidade e também como a capacidade das pessoas, olhando para essa roda da mudança do comportamento, para planejar intervenções para a mudança da cultura de segurança dos alimentos. A Letícia utiliza como método de avaliação da cultura de segurança dos alimentos o método que foi desenvolvido no meu doutorado. E, na verdade, todos os alunos que têm trabalhado aqui comigo estão utilizando esse método, que já está publicado também, para a gente poder fazer essa avaliação e medir essa intervenção, medir a força dessa intervenção. Eu tenho uma aluna também que é a Amanda, que é uma aluna do bacharelado, que trabalhou com a avaliação da cultura no setor supermercadista, sem intervenções, mas só para a gente entender como que se caracterizava essa cultura de segurança dos alimentos dentro desses supermercados. Então, ela trabalha com a avaliação de questionários, com a avaliação de observação participante e com checklists, né, para fazer essa avaliação. A gente já tem um resultado sempre dentro desses gráficos radares, né, em que a gente consegue avaliar aqui como uma cultura de segurança dos alimentos mais reativa, com alguns problemas principalmente relacionados à percepção de risco, ao conhecimento e aos sistemas de gestão de segurança dos alimentos. E finalizando, eu tenho mais 2 outros trabalhos com avaliação de cultura que estão em fase inicial, né? O primeiro é da Geórgia, que é uma aluna da Unifesp, que eu também faço com orientação, que vai avaliar a cultura de segurança dos alimentos dentro de uma rede de franquia de alimentos, que é um setor completamente diferente, que a gente nunca trabalhou com avaliação de cultura de segurança dos alimentos. E o Isaías, que é um aluno de mestrado também da USP, mas da Faculdade de Farmácia, que também vai trabalhar com avaliação da cultura em queijarias artesanais. Também um outro local, um outro contexto, que eu também nunca trabalhei e que a gente vai tentando adaptar esse método de avaliação da cultura. Então, esse é um caminho que eu tenho trabalhado dentro da cultura de segurança dos alimentos, de forma a adaptar esse método para diferentes contextos e entender como a cultura se dá dentro desses outros cenários da alimentação. Eu finalizo aqui a minha apresentação. A ideia de apresentar esses projetos é mostrar para vocês que existem possibilidades, né, de trabalho em conjunto, da gente estabelecer parcerias para esses trabalhos. Eu finalizo aqui com o professor Diogo e com a professora Elke nessa foto, que são os meus parceiros de pesquisa. A gente trabalha muito em conjunto. A professora Elke foi a minha orientadora e o professor Diogo, ele trabalha comigo desde o mestrado também, né, na sua trajetória acadêmica. Sempre lembrando que quem anda só, com certeza, vai mais rápido, mas quem anda junto com os seus parceiros, com certeza pode chegar muito mais longe. E eu tenho certeza que as minhas pesquisas hoje, elas só têm... assim, eu só consegui chegar nessas pesquisas por conta da colaboração deles. A professora Elke, que trabalha na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo, e o professor Diogo trabalha na Universidade de Campinas, que é a Unicamp. Então, nós 3 trabalhamos em universidades públicas do estado de São Paulo e buscamos trabalhar em parceria na execução desses projetos de pesquisa. Eu fico à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram fazer alguma pergunta, e o meu e-mail também fica disponível. Muito obrigada. Muchas gracias, Laís, por tu experiencia. Amigos, amigas, resaltamos que desde que existen los rankings, la Universidad de Sao Paulo es común que esté en el primer puesto de los rankings de universidades latinoamericanas. Destacar también que el estado de Sao Paulo tiene pues a la Universidad de Campinas, tiene la Universidad Federal de Estado de Sao Paulo y junto con Sao Paulo es común que las 3 estén entre las 5 o 6 primeras de América Latina desde que hay rankings entre universidades. De estos se
no tiene, pues que el Estado de Sao Paulo tiene una gran experiencia en una educación superior de excelencia. Lais, hay un tema, ¿no? El diálogo, la relación entre el Estado federal, estatal, local y la academia, ¿no? En la experiencia brasileña, la ley, el marco legal de la alimentación está atento a las propuestas de la academia. Hay una cercanía, ¿no?, entre el Estado, el ministerio correspondiente y la academia. En Brasil, más bien es una distância entre ambos. Sim, na verdade, a gente tem algumas diferenças, né, dentro desses diferentes âmbitos de atuação, o federal, o estadual e o municipal. A gente tem o nosso Ministério da Saúde, que trabalha do ponto de vista da alimentação, e aí a gente tem dentro do Ministério da Saúde uma autarquia, que é a Anvisa, que é a nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e que faz a regulamentação de toda essa parte da segurança dos alimentos, das fiscalizações, mas também de uma forma bastante descentralizada para as suas vigilâncias sanitárias estaduais e municipais. Não sei se era bem essa a pergunta, se eu entendi bem a pergunta, Héctor, era isso mesmo? El Estado brasileño actualiza su legislación de acuerdo por consequência com a academia? É o que a gente tem tentado fazer. Entendi agora a sua pergunta, me desculpa. A gente tem tentado se aproximar muito, né, do Ministério da Saúde, da Anvisa, para que a gente possa participar. Então, esse projeto que eu comentei, que é um projeto grande, coordenado pela professora Elke, que eu tenho uma aluna de mestrado trabalhando na atualização dessa legislação, ele é um projeto que está vinculado à estratégia global para a segurança dos alimentos e para a implementação dessa estratégia global, que é uma estratégia publicada na agenda da Organização Mundial de Saúde, de 2022 a 2030, em que os países precisam implementar essa estratégia global que é sobre a redução das doenças diarreicas relacionadas à alimentação. E por isso a Anvisa também abriu suas portas para a gente, né? Esse órgão regulador abriu as suas portas para a universidade para que a gente trabalhe juntos. Então, a gente tem hoje as nossas duas principais legislações na área de produção de alimentos, tanto industrial quanto do serviço, sendo atualizadas junto com a universidade. Então, nós participamos desse processo de escrita das nossas legislações nesse momento. Mas isso é algo novo, né? Então, eles têm escutado bastante a gente, mas é algo novo. Lais, es importante la relación que tiene tu universidad con Wageningen, muy conocida pues en los Países Bajos en el área de agricultura, también con Birmingham. Ahora, pero también es importante conocer la experiencia con universidades del sur global, es decir, Sudáfrica, Argentina, quizás Perú. Has mencionado la intención de que la oferta de alimentos en la universidad esté presente las regiones de Brasil, sí, ¿no? Y quizás de otros países. Es bien conocido el reconocimiento que tiene la gastronomía peruana. Entiendo que hay una posibilidad que San Marcos y Sao Paulo puedan desarrollar algo al respecto. Entonces, ¿cuál es la experiencia que tiene tu área con América Latina en investigação, em colaboração, em desenvolvimento de projetos? Certo. Eu tenho trabalhado, Héctor, com alguns projetos com a Universidade de Antioquia, na Colômbia, principalmente em projetos de unidades de alimentação e nutrição hospitalares, mas mais voltado para a parte de segurança dos alimentos, nessa parte de entender as contaminações dentro desse ambiente, e também em relação à presença de glúten, que pode ser um contaminante a depender desse tipo de paciente, tá? Então, é uma colaboração que eu tenho cultivado aí, tem alguns 2 anos, né? A gente tem trabalhado junto em alguns projetos.
Eu não tenho nenhuma parceria com a Argentina até o momento. Eu já tive uma conversa com alguns nutricionistas do Uruguai, mas também não evoluiu para nenhum projeto de pesquisa. Então, eu acho que é um campo bastante aberto. Mas o GERSAL, que é o Grupo de Estudo de Risco e Resiliência, que está dentro da Unifesp, né, e nesse período que eu trabalho com eles, a gente tem uma parceria com um instituto que se chama Vivesano. Eu não sei se vocês conhecem. E a gente tem essa parceria para um projeto que foi realizado para consumidores da América Latina e foi disseminado para muitos países, né? A gente não teve um grande retorno de alguns países. Se eu não me engano, do Peru a gente não teve uma boa amostra, porque a gente não conseguiu chegar, olha só, né, que coisa, quem sabe a partir de agora, nos próximos, a gente tem aí mais apoio, né, para conseguir disseminar essa pesquisa, mas ela foi desenvolvida na época da pandemia, em que a gente avaliou algumas práticas dos consumidores em casa, né, e usando a teoria do comportamento planejado para entender quais eram os preditores para a realização dessas práticas seguras. Acho que essas são as principais características dessa interlocução desses projetos com a América Latina. A gente tem uma proposta, uma outra aluna que está trabalhando num pós-doc agora e que também tem a proposta de continuar com esse Instituto Vivesano, fazendo o trabalho na América Latina também, mas com a proposta de alimentos sem glúten. Lais, en tu curso de febrero tendrás la presencia de alumnas de excelencia de San Marcos como Evelyn, Sally, ambas son de farmacia y bioquímica. Luego está Manta, y en este momento nos acompaña Cidia. Cidia es una alumna de excelencia de medicina veterinaria que ya conoce Sao Paulo anteriormente. Cidia, ¿nos acompañas? Sí, profesor, bom dia. Sí. Bom dia. Bueno, muito obrigado pela oportunidade. Eu tenho uma pergunta. As investigações que você fez ou acompanhou, como foi a resposta dos manipuladores do alimentos, do peixes, do queijo, com que vocês trabalharam, se esta foi positiva, se eles eram colaborativos com a pesquisa. Cídia, obrigada pela resposta, um prazer te conhecer, assim, online, em breve estaremos juntos, né? Bom, primeiro, assim, até o momento a gente ainda não tem resposta sobre a pesquisa com queijo, as queijarias, ainda a gente está começando a fazer. Mas essa pesquisa do pescado, a gente já finalizou, já tem algum tempo, né? Eu posso depois, inclusive, compartilhar os artigos com vocês, mas o que a gente encontrou foi um conhecimento insuficiente em relação à segurança dos alimentos, atitudes bastante negativas e as práticas autorreferidas, como eram autorreferidas, as práticas eram parcialmente adequadas. Mas quando a gente fazia a observação, a gente via que essas práticas não eram adequadas. Do ponto de vista da percepção do risco, a gente via que esses manipuladores, eles tinham uma percepção de risco muito baixa, ou seja, eles não entendiam que aquelas práticas inadequadas poderiam causar letalidade numa pessoa, né? Poderiam ser letais. Então, eles não conseguiam compreender toda essa questão relacionada ao risco das doenças de transmissão hídrica e alimentar. Isso na maioria. Claro que tem uma discussão muito mais ampla por trás disso, mas a gente tem muita dificuldade porque os manipuladores de alimentos, né, e esses setores da alimentação, eles acabam atraindo, né, ali, por conta de toda a característica desse trabalho, pessoas que têm baixa escolaridade, né, um baixo nível educacional, muitas vezes pessoas que têm um contexto social
que leva a um risco sanitário também, e esses locais têm muita dificuldade em investir em formação, em treinamento para essas pessoas, o que perpetua esse conhecimento insuficiente e essas práticas inadequadas. Ok, obrigada por a resposta. Estamos vendo. Lais Rosario es alumna de excelencia de microbiología. Ella va a estar en Ribeirão Preto. Por chat, ¿puedes leer su pregunta? Sim. Quais os métodos e indicadores seguem para obter esses dados? Se usa microbiologia. Peraí, estudo de comportamento. Tá. Rosário, muito obrigada pela sua pergunta. Também vai ser um prazer te encontrar. A gente começou a usar a microbiologia no início do estudo de cultura de segurança dos alimentos. Como eu disse para vocês, quando eu comecei a trabalhar com a cultura de segurança dos alimentos, a gente não tinha ainda estudos robustos, bem desenvolvidos dessa metodologia. Então, a gente começou, assim, a fazer uma análise microbiológica nos diferentes tempos de avaliação da cultura de segurança dos alimentos. Entretanto, o que a gente foi compreendendo é que dentro do contexto do fenômeno comportamental, essa análise microbiológica, ela já não fazia mais muito sentido, tá? Por quê? Porque ela era uma análise transversal e que nos dizia algo sobre um tempo específico, né? E que um resultado negativo, né, um resultado positivo, né, dizendo que não havia contaminação, não nos dizia muita coisa do ponto de vista comportamental. E aos poucos a gente foi tendo vários estudos eliminando, né, essas análises dentro dos nossos estudos. Então, hoje eu acabo trabalhando pouco com análise microbiológica. Lais, quiero destacar la presencia de Luisa. Luisa es arqueóloga y tiene formación en posgrado en botánica. Luisa, ¿tienes algún comentario, alguna pregunta, Lais? Sim. Você me escuta? Sim. Muito obrigada pela palestra, muito interessante, muito enriquecedor. Eu tenho uma pergunta. Se vocês têm a consideração em cultivos que são antigos, por exemplo, Brasil é muito conhecido por alimentos, cultivos, sementes muito antigos, especificamente da alimentação. Então, vocês consideram esses cultivos? Tá. Luísa, obrigada pela sua pergunta. Você está morando aqui no Brasil? Não, ainda não. Ainda não? Está com um português afiado. Muito bom. Bom, eu tenho duas questões, assim, né? A primeira é que a gente tem tentado trabalhar nesse aspecto, não tenho grandes pesquisas nessa temática, mas eu tenho tentado trabalhar nesse resgate desses alimentos do ponto de vista da sustentabilidade e das práticas culinárias. Tá? Então, eu comentei que eu trabalho na supervisão de uma liga de sustentabilidade e alimentação coletiva. Então, dentro dessa liga, a gente tem algumas ações, como, por exemplo, oficinas culinárias, como, por exemplo, cultivo de hortas, em que a gente tenta trabalhar alguns desses alimentos, como no nosso caso, a mandioca, por exemplo, ou as próprias plantas alimentícias não convencionais, né, que são muito antigas e que as pessoas não incorporam na sua alimentação. A gente acaba fazendo isso dentro dessas oficinas, mostrando diferentes formas de preparo desses alimentos e como incluir eles dentro da nossa alimentação. O professor Alceu, aqui dentro da USP, que é o professor que trabalha com a composição dos alimentos, ele trabalha muito nessa área de diferentes alimentos, principalmente aqui dentro do nosso campus. O campus ele é uma fazenda antiga, né? Então a universidade foi construída onde era uma fazenda.
Então, é um lugar muito bonito, muito arborizado, e que a gente tem muitas espécies plantadas aqui dentro, né? Então, ele trabalha com algumas pesquisas identificando essas espécies e avaliando a composição nutricional desses alimentos. Claro, porque a alimentação tem um padrão muito histórico. Uhum. Então, seguindo este objetivo, com a gastronomia atual também você pode mudar essa alimentação antiga e mudar a padrões atuais. Uhum. Não tem essa linha histórica, não? Uhum. Então, aqui no Brasil, a gente tem o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um marco histórico publicado em 2014. E esse guia, ele também é um documento do Ministério da Saúde em parceria com a Universidade Pública, que é inclusive com a USP, mas com uma outra unidade, né? E ele traz justamente o resgate às práticas culinárias que vão fazer com que a gente consuma menos ultraprocessados. Não sei se vocês conhecem a classificação nova dos alimentos, que é uma classificação já bastante disseminada aí na literatura e que mostra a necessidade, né, que classifica os alimentos em ultraprocessados, processados, minimamente processados e in natura. E o guia, ele está muito alinhado a isso. Então, na verdade, todas as nossas práticas dentro do curso de nutrição aqui da universidade é para tentar resgatar essas práticas culinárias para evitar o consumo desses ultraprocessados e para que a gente também tenha uma preservação da nossa cultura alimentar. Né? A gente costuma dizer, aqui no Brasil é muito comum a gente consumir o arroz com feijão, né? No almoço, nos jantares. E com o passar do tempo, com o surgimento desses ultraprocessados e novos alimentos, as pessoas têm deixado de comer o arroz com feijão. Então, a gente luta hoje, né, como nutricionistas, para que as pessoas retornem a comer arroz com feijão, né, e tentando trazer a importância desses alimentos. Perfeito. Obrigada pela tradução. Obrigada. Lais, entiendo que si proyectas una visita al Perú, a Lima, podrás estar muy atenta a la larga tradición que tiene Perú, y específicamente San Marcos, en estos estudios. Estamos como una tradición de más de 70 años de estudios, de artículos, de publicaciones. Creo que sería muy importante para tu experiencia profesional tener una experiencia en Lima, y por qué no en San Marcos, ya sea este año o el próximo año. Estamos muy atentos a que puedas estar ¿no? en Lima, así como otros directores de profesores de la Universidad de Sao Paulo. Amigos, amigas, ¿tienen comentarios? ¿Tienen preguntas, por favor? Hector, seria um prazer, né, poder fazer essa viagem e com essa troca profissional, eu acho que seria excelente. Eu vou colocar aqui num dos itens de atividade do próximo ano, quem sabe a gente consegue articular e fazer essa interação. Seria muito interessante. 2 horas e meia, está São Paulo de Lima. Está muito Pois certo. então, muito perto. Eu adoraria conhecer, muito perto. Sim. E vocês também, né? Se alguém quiser vir a São Paulo, a Ribeirão Preto, seria um prazer fazer essa interação, mostrar a nossa universidade, o nosso campus universitário, com os diferentes cursos e faculdades. Ahora van a haber 18 alumnos de San Marcos en los cursos de verano en Sao Paulo. Uhum. Van a estar en San Carlos, en Piracacima, en Ribeirão Preto y en Sao Paulo. Alumnos de sociales, biología, ingeniería ambiental, farmacia y bioquímica, Excelente. filosofía, entre otros. En Ribeirão Preto también se va a dar otro curso del área de justicia ambiental Uhum. con la Facultad de Letras de Ribeirão Preto. Uhum. Amigos y amigas, ¿tienen algún comentario, alguna pregunta? Lais, en este momento es muy importante
el impacto de las redes sociales en la sociedad. Uno puede ver una gran cantidad de información acerca de la alimentación y nutrición que circula en redes sociales, producidas por llamados influencers o distintas personas sin formación académica, ¿no? Sin formación profesional, que sin querer llevan pues a una mala respuesta, ¿no? Del público, ¿no? Sin querer, ¿no? Deforman en cultura nutricional y alimenticia, ¿no? ¿Ustedes cómo ven desde la academia este desafío, ¿no? De las redes sociales cuando comienzan a hablar de alimentación, nutrición, pensando en uma alimentação saudável, não? Sim, a gente tem bastante esse desafio das redes sociais, a gente discute muito isso dentro da universidade, porque a gente também entende que, como professores e formadores de novos profissionais, a gente precisa incluir essa temática e essa discussão das redes sociais, da disseminação do conhecimento para os nossos estudantes. E isso é muito complexo, porque a gente trabalha com gerações diferentes, né? Então, eu tenho muitos colegas aqui no curso que falam, mas eu nem tenho rede social, eu nem sei como é que a gente utiliza isso. Então, a gente tem trabalhado também para que esse letramento digital primeiro aconteça, né, com todo mundo, para que todo mundo aceite a necessidade e a evolução disso, primeiramente, para que a gente possa estar muito junto dos nossos alunos. E a gente tem uma questão também importante, que é o nosso aluno, assim que ele entra no curso de nutrição, no bacharelado, ele quer começar a divulgar essas informações. E ele coloca lá no Instagram dele, nas redes sociais, que ele já é aluno da USP, né, da nossa universidade. E isso nos preocupa muito, porque a gente não tem controle do que ele está colocando ali. E, ao mesmo tempo, quando as pessoas que não são do contexto da universidade veem aquilo, eles associam que é da USP, né? Então, não conseguem entender que é um aluno que está colocando aquelas informações. Então, a gente não tem conseguido muito ter controle, né, dessas informações. Esse é um primeiro ponto. Mas a gente tem trabalhado muito num caráter educativo em relação a essas postagens, a essas informações que os nossos alunos colocam. E, por outro lado, tem essa questão de como que a gente vai combater essas informações que estão sendo disseminadas em fake news, de forma inadequada, né? E como a população ela tem reagido a isso. Dentro dos grupos de pesquisa, né, a gente tem buscado trabalhar de forma bastante educativa também. Então, a gente tem produzido conteúdo, por exemplo, como grupo de pesquisa. Eu vou deixar aqui no chat para vocês o nosso perfil do Instagram do Gersal, que é onde a gente consegue colocar a maior quantidade de conteúdos relacionado à parte de segurança dos alimentos, onde a gente divulga os projetos, né? Então, a gente tem tentado trabalhar dessa forma, combater o errado publicando o certo, né? E publicando os posicionamentos da universidade em relação a isso. Mas eu acho que não é fácil, eu acho que é um desafio que a gente ainda não sabe muito bem como resolver. Lais, es muy importante conocer la convocatoria, ¿no? De tu posgrado, cuándo empieza y en base a tu experiencia, cuál es la clave, ¿no? En estas convocatorias para el posgrado, para los alumnos aplicantes, ¿no? ¿Qué elemento debería incidir sobre todo? Certo. Os alunos, né, de pós-graduação, tanto mestrado quanto doutorado, aqui no programa que eu estou trabalhando, a gente tem dois modelos de entrada, né? Um acontece em janeiro e o outro em agosto. Os processos seletivos acontecem com alguns meses de antecedência, né? Então, 2 ou 3 meses, então, próximo ali de outubro e em maio a gente tem os processos seletivos acontecendo. E esses alunos, eles precisam ingressar já com um projeto de pesquisa, então tem que ser feito um contato com o orientador, tem que ser feito um projeto de pesquisa e é feita essa inscrição.
Durante a inscrição, o aluno ele também precisa comprovar a proficiência na língua inglesa, né? Tem algumas diferentes certificadoras aí dessa proficiência. E aí ele faz uma prova teórica de ingresso, que é uma prova generalista em relação a métodos de pesquisa, e se ele é aprovado nessa prova, ele passa por um processo seletivo de avaliação do projeto de pesquisa que ele pretende conduzir no mestrado ou no doutorado, e é apresentado para uma banca de 3 professores. E aí, então, é dada uma nota para esse aluno, e aí ele, a depender dessa nota, ele ingressa ou não dentro do programa do mestrado ou do doutorado. E aí, essa nota também é algo bastante importante para a distribuição de bolsas de pesquisa, né? Então, o programa tem algumas bolsas que são vindas da CAPES, na nossa agência de pesquisa nacional, e a depender dessa nota, esse aluno recebe essa bolsa ou não, porque a gente também, infelizmente, ainda não tem bolsa para todos os alunos. Lais, también es muy importante conocer el meeting, ¿no? En Brasil, ¿no? Que reúne al ámbito académico periódicamente, ¿no? ¿Cuándo va a ser su meeting o congresso? Ah, perfeito. A gente tem alguns congressos nacionais que são bastante relevantes no Brasil. A gente tem um congresso bem importante, que é o Congresso Brasileiro de Nutrição, que é o CONBRAN. Ele acontece a cada 2 anos, ele aconteceu no ano passado, então ele vai acontecer em 2026. Se eu não me engano, é no estado do Paraná, no ano que vem. E ele é um congresso muito importante na área da nutrição, não é só na área da alimentação coletiva, mas ele reúne todas as áreas da nutrição. O ano passado a gente tinha mais de 3.000 pessoas dentro desse congresso, então foi um marco muito importante. Nesse ano, a gente tem um congresso que é o Congresso Latino-Americano de Segurança dos Alimentos, que é o CLASA. Eu vou colocar aqui no chat e vocês podem procurar depois. A gente tem redes sociais, a gente já tem site do congresso. Ele vai acontecer no Rio de Janeiro. Então, ele é um congresso específico para a segurança dos alimentos. Eu sou palestrante desse congresso na área de cultura de segurança dos alimentos, né? Então, acho que é um congresso bem importante que vai acontecer. A gente vai ter um simpósio que vai acontecer em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, agora em maio, que ele é um simpósio de segurança alimentar. Eu também sou uma palestrante lá, a gente vai trabalhar na temática de sustentabilidade e como trabalhar essa questão do risco em situações de crises climáticas, né? O ano passado a gente teve a situação do desastre, né, no Rio Grande do Sul, enfim, nas regiões sul do país. Então, é uma temática muito emergente para a gente conversar e o que acontece em relação à segurança dos alimentos frente a essas crises climáticas que a gente tem enfrentado. E em outubro, a gente também tem o Food Micro, que vai acontecer, se eu não me engano, em Sergipe. Esse congresso eu estou um pouco menos ciente de todas as datas, e eu não sou palestrante nesse congresso, mas para quem é da área de microbiologia de alimentos, é um congresso extremamente importante e que eu acho que vale a pena dar uma olhadinha, até pela proximidade aí entre os nossos países. Eu posso procurar depois e compartilhar com você, Hector, esse link do Food Micro, tá? Mas é um congresso bem importante que vai ter também aqui no Brasil. Sí, a partir de lo que compartes, sería importante pensar un intercambio entre Lima y Sao Paulo en esta área, ¿por qué no un año en Sao Paulo y otro año en Lima? Algo que vincule a nuestros países. Tenemos pues que Perú tiene varias fronteras, siendo la frontera con Brasil la más extensa, que nos conecta en la Amazonía, región de gran importancia para todo el planeta, ¿no? Entonces, entiendo que estar conociéndonos, relacionándonos, vinculándonos será muy importante para nosotros, pero también para el planeta. Lais, en el caso de la alimentación,
la pandemia del COVID-19, la alta mortalidad, muchos hablan de la conexión del estado de salud, ¿no? Del sobrepeso, de también dolencias crónicas como la diabetes. En el caso de Brasil, en el siglo XXI, ¿tú cómo has visto esta situación, ¿no? Alimentación, sobrepeso, en Brasil, en adolescentes, en colegio, esto se ha incrementado, ha disminuído, ¿cómo lo ves? Na verdade, eu acho que essa é uma problemática que o mundo todo enfrenta, né? Assim, essa crescente da obesidade e a relação da doença com outras doenças crônicas não transmissíveis nos diferentes ciclos da vida, né? Então, desde a criança até o idoso, a gente tem visto essa luta contra a doença. E a gente tem vários trabalhos, inclusive aqui, de outros professores que trabalham na área clínica, né? E fazendo essa investigação em crianças, em adolescentes, em adultos, e também em formas da gente lidar com essas abordagens para a obesidade, né? Então, também olhando para a parte do comportamento alimentar, né? Como que essas práticas e como que a nutrição, por exemplo, pode auxiliar nessa mudança do cenário da obesidade. Por outro lado, né, a gente tem uma preocupação muito grande também com as práticas que são muito extremistas em relação à perda de peso, que podem levar a transtornos alimentares e que podem levar a outros tipos de doenças também. Então, acho que de uma forma, de um olhar mais abrangente, né, a gente olha, assim, para a obesidade, para formas de tratamento dela. Esse é um grande problema no Brasil, sim. E uma das formas que a gente tem olhado para isso é com as recomendações do novo guia, que já nem é tão novo, né, guia alimentar para a população brasileira, e de tentar trabalhar com o menor consumo dos alimentos ultraprocessados, podendo fazer com que as pessoas resgatem as práticas culinárias. Então, do ponto de vista do meu trabalho, essa é uma das práticas que a gente tem feito, né? Então, ensinar as pessoas a cozinharem, né, para que elas possam comer menos alimentos ultraprocessados, para que a obesidade deixe de ser uma realidade no nosso país também. Então, existem várias vertentes, né, de trabalho, mas a que eu mais trabalho é nesse ponto de vista do resgate das práticas culinárias, para que as pessoas possam ser suficientes na produção dos seus alimentos e não fiquem tão dependentes da indústria e dos alimentos ultraprocessados. Além da parte de saber fazer a leitura da rotulagem nutricional adequada para ajudar a fazer escolhas alimentares mais conscientes, né? Então, recentemente, desde 2022, a gente teve uma mudança no nosso formato da rotulagem nutricional nos alimentos, né? Então, a gente passa a ter dentro do nosso rótulo a lupa, não sei se vocês já viram, mas uma lupa tanto quando a gente tem excesso de açúcar, excesso de gordura saturada ou excesso de sódio, né? Então, essa lupa mostra que esse alimento é alto em um desses três nutrientes. Então, isso é extremamente importante. A gente tem trabalhado também com a população nas pesquisas e em orientações sobre essa leitura do rótulo também. Lais, el siglo XXI era el siglo del gran crecimiento demográfico. El siglo XX, un gran crecimiento demográfico. El siglo XXI hay una brusca caída y la población adulta mayor aumenta notoriamente, pero aumenta en un gran porcentaje, más del 10%. En ese sentido, el siglo XXI se enfocará, ¿no?, en el cuidado de los adultos mayores. En tu ámbito específico, quizás sea muy importante saber cómo proyectan ustedes el manejo de esta población, atender a sus necesidades. El profesor Medardo Nizama, profesor Medardo, ¿puede compartir su pregunta, por favor? Sí, profesor, puede
El micrófono, si lo puede activar. Sí, profesor. Su micrófono, si lo puede activar para... Sí, puede compartir su pregunta. Ya. ¿Se escucha? Sí. Ya. Bueno, ¿cómo se puede decir, que la cultura de seguridad de los alimentos es una cuestión, una cuestión singular o es una cuestión multinacional? Y si es que el Estado está interesado por apoyar la pesquisa sobre el tema de la seguridad, ¿no? Interesado en políticas públicas o en la cuestión de leyes sobre este tema. No sé si me habré expresado bien. Ese es el tema que deseo formular a la señorita Laís Mariano. Professor Medardo, obrigada pela pergunta. Cortou um pouquinho ali, mas eu acho que eu entendi a sua pergunta. Eu vou responder de trás para frente, né? Em relação à cultura de segurança dos alimentos e se o Estado está investindo em pesquisa, né? Então, na verdade, assim, o nosso investimento de pesquisa brasileira, a gente teve um sucateamento até 2 anos atrás, né, por questões políticos, governamentais, que foram muito complexas, e a nossa ciência ela estava bastante sucateada em relação a bolsas e a financiamentos. A gente começou a ver uma melhora desses investimentos de pesquisa de forma geral, tá? Aumento de bolsas e desses financiamentos, mas de uma forma geral e nacional, não é muito simples esse financiamento também no Brasil. Hoje eu falo de um lugar que é muito diferente de outros contextos brasileiros, né? Então, a Universidade de São Paulo, ela tem um investimento em pesquisa que é muito alto, né? Então, e que recebe esse investimento também de outras fontes. Agora, para o financiamento de pesquisas relacionadas à segurança dos alimentos e a legislações, não é que a gente tem um financiamento do governo brasileiro específico para isso, né? A gente estabelece parcerias com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária e por meio dessas parcerias a gente vai tentando buscar financiamento em outras agências, né? Recentemente a gente teve esse financiamento grande da FAPESP, que é uma agência de financiamento do Estado de São Paulo, e que também tem um poder de financiamento grande, mas essas relações elas não são muito simples. Entretanto, a gente entende que é a melhor forma da gente conseguir buscar esse financiamento, né? Então, é tentar estabelecer uma conversa, tentar estabelecer relações. Como eu disse, recentemente a gente teve a publicação da Estratégia Global para a Segurança dos Alimentos pela OMS. Isso motivou o Estado brasileiro a tentar investir um pouco mais em relação a essa área. E se a cultura de segurança dos alimentos ela é singular ou acho que foi multidimensional, né, que o senhor utilizou ali na fala, a palavra. Na verdade, a cultura de segurança dos alimentos, ela é um fenômeno bastante subjetivo. Ela não é relacionada à cultura de uma pessoa. A cultura de segurança dos alimentos, ela é um fenômeno que acontece dentro de um contexto de produção de alimentos. Então, dentro de um restaurante, dentro de uma indústria. E ela é avaliada por uma série de fatores.
que a gente chama de elementos ou de dimensões, né? Então, a gente usa alguns elementos, mas, enfim, cada estudo traz um elemento, não existe um padrão ouro desses elementos, mas a gente usa, por exemplo, a percepção de risco, o comprometimento, a liderança, a pressão de trabalho, o ambiente de trabalho, né, os sistemas de gestão, para compreender esse fenômeno da segurança dos alimentos que acontece dentro desses ambientes, né? Então, eu acho que ela é, na verdade, específica para cada local que está produzindo alimentos. Então, ela é singular no sentido de ser específica para o local, para aquele restaurante. Por isso que, na maioria das vezes, esses resultados, eles são demonstrados no formato de estudos de caso, porque é um estudo de caso daquele restaurante universitário, daquela indústria de pescado, por exemplo, em relação à cultura de segurança dos alimentos daquele local, né, de um grupo de pessoas. Gracias, Lines. Amigos, amigas, Brasil es parte de los BRICS. Brasil se estima que está entre las 10 economías más grandes del planeta. El estado de Sao Paulo, Brasil es un estado, es una república federal, el estado de Sao Paulo, lo pueden ver en el chat, por ley destina casi el 10% de su impuesto, ¿no?, a las ventas a la universidad. Y de este impuesto se reparte entre las 3 públicas, ¿no?, la Estadual Paulista, UNEP, Campinas y la Universidad de Sao Paulo, cuyo rector, en la ley brasileña, los rectores de las universidades públicas son nombrados por el presidente de la República si esta es federal o por el gobernador si estas son estatales, a partir de una terna que propone la misma universidad. Entonces, esto le permite, en el caso de Sao Paulo, el artículo, también les pasé el link del artículo, el propio artículo indica que es, ¿no?, un país, 2 modelos, porque en el propio Brasil el estado de Sao Paulo es muy anómalo, porque los otros estados brasileños no tienen este apoyo a la universidad, y esto, además del gran esfuerzo de cada docente de la universidad pública en Sao Paulo, explica por qué estas 3 universidades siempre están entre los primeros puestos en América Latina y a nivel mundial, bueno, están muy, muy relacionadas con el norte, ¿no? Claro, la política pública del estado de Sao Paulo sería imitar por otros estados, otras regiones. Laís, en el caso de la tercera edad, ¿cómo ustedes ven este tema a nivel de la nutrición? Com a população idosa, né, Hector? Bom, aí a gente tem público muito diferente. Porque acerca del tema, hoy día tú tienes 60 años, pero con una dieta balanceada y una actividad física tienes 40 años. Es decir, los 60 años de hoy día no es los 60 años del siglo XX, ¿no? Ha cambiado, ¿no? Son más activos y están muy atentos ¿no? Es un público muy exigente. Sim, e a gente tem aumentado a expectativa de vida também, né? Por outro lado, hoje a gente tem muito mais tratamentos muito mais eficazes para diferentes tipos de doenças que antes acometiam essas pessoas, né? Então, a gente tem mudado um pouco essa nossa perspectiva, né, da população idosa. A gente trabalha de uma forma bastante específica, nutricionalmente falando, para essa população, principalmente olhando para questões relacionadas à manutenção da massa magra, né, da massa muscular dessas pessoas, porque a gente entende que é uma questão relacionada com a qualidade de vida e com a manutenção das atividades de vida diária dessas pessoas, né? Então, como a alimentação está relacionada à manutenção dessa massa magra. Por outro lado, também a relação com a atividade física, porque uma vez que a gente incentiva que essas pessoas mantenham a atividade física regular, essas pessoas precisam ter uma alimentação regulada para a atividade física, né? Em quantidades adequadas, tanto de proteínas, carboidratos, lipídios, e também com uma atenção muito especial para a hidratação,
né, para a adequação da quantidade de água, né, e outros líquidos por essa população, porque a gente sabe que é uma população que, com o passar do tempo, diminui a ingestão de líquidos, de água, e que tem um processo de desidratação natural, né? Então, a gente tem um olhar específico para essas questões, né? Então, manutenção da massa magra, atividade física, uma alimentação adequada e a hidratação. Bom, aqui a gente tem o Hospital Escola, que fica muito próximo aqui da nossa universidade, dentro da nossa universidade. Então, a gente também tem o desenvolvimento de uma série de pesquisas relacionadas a doenças específicas dessa faixa, que podem acometer essa faixa etária, principalmente cânceres, e como a gente vai regular a alimentação desses pacientes ao longo da vida, né? Lai, Sao Paulo es una de las megalópolis, casi 20 millones de habitantes. Tú vives en Ribeirão Preto, una pequeña ciudad, es otra realidad. En tu experiencia, ¿es el espacio urbano por excelencia, Ribeirão Preto, para manejar el tema de la nutrición como política pública del municipio? ¿Cómo ves esta experiencia entre una megalópolis y una ciudad como Ribeirão Preto? Ribeirão Preto é uma cidade pequena, mas não tão pequena. Eu falo isso porque eu nasci numa cidade muito pequena, né? É uma cidade do interior do estado, mas é uma cidade que tem um dos PIBs, né, dos brasileiros maiores, né? Então é uma cidade que é muito rica dentro do Brasil. Então a gente tem muitas questões que são muito comparáveis a São Paulo, apesar da diferença de tamanho populacional, enfim, né? Eu acho que São Paulo tem problemas muito maiores do que nós aqui em Ribeirão Preto, no sentido principalmente do direito humano à alimentação adequada, né? De fazer com que todas aquelas pessoas tenham acesso a um alimento seguro e adequado. Mas aqui em Ribeirão Preto, a gente tem uma série de iniciativas municipais, de ordem governamental também, para que a gente possa fazer com que toda a população tenha acesso à alimentação. Acho que uma das coisas muito importantes brasileiras, né, e que a gente tem muito orgulho do ponto de vista da alimentação, é o nosso programa de alimentação escolar, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE. E ele tem um repasse do governo federal, mas também de forma descentralizada, e esse repasse de verba, mesmo de dinheiro, vai chegando nos estados e nos municípios e vai sendo complementado nos estados e nos municípios para que essas crianças tenham acesso a esse alimento. A gente tem muito orgulho porque a gente tem nutricionistas dentro dessas escolas, garantindo também a alimentação dessas crianças, né, durante o período escolar. E a gente consegue oferecer uma alimentação de qualidade. A gente tem outras políticas públicas, como, por exemplo, a alimentação do trabalhador, que foi um pouco sucateada nos últimos anos em relação a incentivos fiscais e como que isso se deu ao longo dos anos, mas ainda assim também é uma política pública bem importante para a gente. Recentemente, a gente teve uma legislação relacionada à doação de alimentos e à produção de um guia de doação de alimentos com segurança sanitária. Essa doação de alimentos ela é a nível federal, né? Esse guia também. E o que esse guia faz é tentar explicar e operacionalizar a doação de alimentos entre restaurantes e indústrias para que sejam doados somente alimentos que sejam seguros e que possa conectar com as comunidades, organizações não governamentais para que chegue à população, para que esse alimento chegue a essa população. Né? Do ponto de vista da universidade, o que a gente tem feito aqui em Ribeirão Preto é tentar se conectar com a comunidade, com as pessoas, né? Então, fazendo ações que a gente chama de projetos de extensão, em que os alunos eles estão em contato com a comunidade,
Então, eles vão para praças, eles vão para escolas, eles vão para casas de repouso, e a comunidade também vem para a universidade para que a gente possa fazer essa troca do nosso conhecimento com eles, né? Então, tentando auxiliá-los por meio de oficinas, enfim, tem uma série de projetos que acontecem para as diferentes faixas etárias da população. Amigos, amigas, ¿tienen alguna consulta, alguna pregunta? Lais, este año la universidad celebra 474 años de fundación. La celebración de la universidad tiene un día en la semana, donde es un día que todas las facultades, tenemos 20 facultades, tienen elencos folclóricos y compiten durante todo el día por el premio. Así que de visitar Lima y San Marcos, esa semana de celebración sería muy importante porque tendrías una experiencia estética muy importante de, ¿no?, el folclore peruano en general. Hay un gran amor por los alumnos de San Marcos del arte, además del ámbito académico. Espero que puedas acompañarnos el próximo año en Lima y compartir en un seminario presencial tu experiencia. Qual que é a data, Hector, dessa atividade, da celebração? Estamos, la semana del 12 de mayo es una semana de celebración. Esta se hace en esta semana mayormente el día, ¿no? Que es mañana y tarde, es un momento muy especial. Espero que la experiencia de nuestras alumnas en Ribeirão Preto ahora, en febrero, estoy seguro que será muy buena y a partir de esta experiencia continuar, ¿no? Continuar actividades entre nutrición, ¿no?, y otras áreas de Ribeirão Preto, ¿no? Sao Paulo tiene varias sedes, ¿no? San Carlos, Ribeirão Preto, además de la ciudad de Sao Paulo, ¿no? Este año pasado se recibieron alumnos de, tienen un programa en Sao Paulo, ¿no? La Prorrectoría de Inclusión y Permanencia, ¿no? Este año también envía alumnos para conocer un poco más la San Marcos y su experiencia. Entonces, ambas universidades tienen actividades en conjunto y estamos muy atentos al desarrollo de estas. Lais. Lais, ¿tú has visitado Perú antes? Não, nunca. Bueno. Vai ser muito bom se a gente conseguir estabelecer, né, essa parceria. Eu queria agradecer muito pela oportunidade de conversar com vocês e também de receber, né, esses estudantes que vêm para cá agora no curso em fevereiro. A gente está fazendo o possível para que seja uma experiência muito positiva e que a gente também possa mostrar a nossa universidade, né, para eles, conversar sobre oportunidades e outras pesquisas que a gente pode colaborar, desenvolver juntos. Então, vai ser um prazer recebê-los. E eu espero que em breve eu consiga visitá-los também. Evelyn y Sally son de farmacia y bioquímica y Rose es de microbiología. Ellas tres van a estar en tu curso ahora en febrero. Perfeito. Estarei esperando. Bien, amigos, amigas, por favor, ¿podrían prender su cámara para tomar una captura de la sesión? Claro. ¿Pueden prender su cámara, por favor? Sí, un momento. Que mi cámara no. Sí, sí es posible, ¿no? Sí es posible prender su cámara, por favor. Sí, sí. Me parece que por la carga. Ya. Entonces espero, Lais, que nos acompañes, ¿no? Según tu horario, carga este año. Estoy seguro que tu experiencia en Lima será muy importante para tu vida profesional. Com certeza será. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Bien. Em breve estaremos juntos. Daniel, entonces estamos atentos a la captura. Tú nos indicas la señal, Daniel.
Bien, ok, gracias a todos. Amigos, amigas, el 5 de febrero nos acompaña el profesor Bruno Conicelli. Bruno es del Instituto de Geociencias. Él nos va a compartir su experiencia sobre el manejo de aguas subterráneas, en el contexto del cambio climático. Bruno también va a hacer uno de estos cursos de verano y tendrá alumnos de la universidad, ¿no? En esta propuesta que Sao Paulo cada verano realiza en la segunda mitad de febrero. Espero que el próximo año más alumnos de San Marcos estén en esta actividad y, ¿por qué no, hacerla en Lima, ¿no? Descentralizarla. Bien, un gran saludo a todos y estamos en contacto. Tenemos asistencia ahora, Héctor. Sí, un momento con la... Sí, ahí está el link de asistencia, por favor, si lo pueden ver. Muito chat, obrigado. Muito obrigado a Lais y a Héctor Maldonado. Muito obrigado. Ah, y por supuesto, Lais, si cualquier colega está en Ribeirão Preto, estoy seguro que podrá visitarte y tener un encuentro académico. Com certeza, com certeza. Podem vir, a gente marca e a gente conversa, mostra a universidade, vai ser um prazer. Muito obrigada. Colegas, Ribeirão Preto está a 3 horas de Sao Paulo, además tiene aeropuerto internacional, así que es una ciudad bastante conectada. Exatamente. ¿No? É muito fácil o trajeto de ônibus, de carro, de avião, de São Paulo para cá. É sempre muito fácil essa conexão. El pasaje aéreo de Lima a Sao Paulo es bastante accesible, si ustedes lo ven, en cualquier línea aérea. Está a menos de 3 horas Sao Paulo, así que es una ciudad muy cercana y con un gran nivel académico, como se ha compartido ya. Entonces, espero que puedan visitar Sao Paulo y Ribeirão Preto. Bien, amigos, amigas, entonces un gusto. Muchas gracias por su asistencia, Lais. Un gran saludo a tu directora. Entonces, estamos en contacto. Muchas gracias. Obrigada, gente. Uma ótima tarde. Tchau, tchau. Muito obrigado. Gracias por todo.